falar sobre a resenha do dorama Caçadores de Demônios. Essa resenha, ela vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque esse dorama não é de romance, então eu vou fazer um pouco diferente do que eu realmente faço, de colocando pontos e características. Aqui eu vou falar de personagens. Eu vou dar uma resenha de todos os personagens desse dorama, também contando de OST do dorama, também falando algumas características, mas eu vou falar também dos personagens principais, principalmente. Let's go! Ok? Então vamos começar com a resenha do dorama. Conta a história de 4 caçadores que eles têm poderes sobrenaturais. E 3 deles têm os seus parceiros espirituais que fizeram eles voltarem a vidas por causa... As vidas... fizeram eles voltarem às vidas porque eles estavam em coma. Então, 3 deles estavam em coma. A Chimeok, o Gamotaki e a Hana. Eles... E o Choi Jae-moo também estava em coma, então eles acabaram meio que voltando por causa disso, ok? E um dos outros caçadores, porque eles são em 5 na verdade, não são em 4, mas um deles não tá nessa ativa porque ele é mais velho e já se aposentou. Mas ele ainda ajuda com a parte da grana. Ele ainda ajuda com a parte da grana e é o ricaço da série. Então, eu vou falar sobre todos esses personagens ali, ok? Conta a história desses caçadores ali, que eles têm que levar os espíritos malignos pro céu para eles serem despachados. No caso, eles evocam, mandam pro céu e depois todas as pessoas que foram mortas por esses espíritos malignos acabam indo pro céu e conseguindo viver bem. Depois disso, conseguem reencarnar e voltarem à vida, ok? E tem toda uma história. Vamos começar com o Somu. Ele é o único dos 5 caçadores que não estava em coma. E que sim, o espírito... o parceiro espiritual dele acaba que a parceira, no caso, é uma mulher. A parceira espiritual dele entra sendo puxada, porque ele tem uma aura que acaba puxando ela. Então, meio que ele não estava em coma, ele estava realmente vivo. Então, ele só puxa pra ele e ela acaba entrando na aura dele e ela não consegue entrar num corpo que, no caso, esteja em coma. Que ela possa reviver o corpo, como todos os outros 4 fizeram. O Ricaço e os outros 3 lá que ainda são caçadores ativos, ok? O Sumun, ele atraiu isso, certo? Ele tem uma história de vida muito triste, porque quando ele era muito criança, ele acabou... Começa o drama realmente assim, né? Começa contando como ele sofreu esse acidente de carro e como isso afetou a vida dele. Porque acaba que ele sofre esse acidente de carro e os pais dele acabam morrendo nesse acidente. Então a mãe e o pai dele morrem. E ele acaba não morrendo, mas ficando com sequelas graves na perna. Então ele tem que andar de muleta, ele não consegue se movimentar muito bem e acaba ficando meio debilitado e não podendo fazer muitas coisas por causa da perna dele. Então ele vai crescendo com essa dor eterna de pensando que ele acabou matando os pais dele. Então acaba ficando meio... Ele fica meio magoado com isso e com razão, claro. Ele não matou, óbvio. Depois a gente descobre o que aconteceu, mas tem toda a história por trás, ok? Eu acho que ele é um personagem muito bom, ele tem um coração muito bom. E é claro que toda a construção e toda a evolução que esse personagem tem é muito bom e é muito memorável, porque ele começa sendo um garotinho super tímido e super, não vamos dizer pacato, mas vamos dizer... tímido e retraído, vou falar dessa forma, porque ele não se soltava e ele não conseguia viver por causa da perna, então ele acabava se retraindo por causa disso, então ele não conseguia viver. Então ele ficava lá com os avós dele, eles não dizem, ou eu não prestei atenção, mas eles não dizem realmente se a avó dele tem Alzheimer. Eu tenho uma dúvida disso. Eu acho que ela tem, né, gente? Porque não é possível. Ou é um trauma muito grande por causa que a filha morreu. Mas temos isso também aí, a se falar, porque eu não vou falar sobre os avós. Quando ele recebe os poderes, ele evolui muito. Ele consegue resolver os poderes e ele já começa a evoluir muito até quando tem a cena da parede lá. Ele vai lá e
consegue achar onde o outro caçador, que acabou no começo do drama falecendo por causa de um espírito maligno, ele consegue ver a mão, porque ele era o mais fortão, ok? Então, é um personagem muito bom, que evolui muito de uma criança, ele acaba se tornando uma pessoa muito boa pra isso, ok? Ele também faz bastante coisas na escola dele onde ele está. Ele combate bastante o bullying, né? Ele combate o bullying no sentido de todos os alunos da escola estão sofrendo bullying dos valentões lá. Como a gente vê em muito dorama, né, gente? Pelo amor de Deus. O que eu mais vejo em dorama é bullying. Mas a vida tá aí, né? O mundo existe, o bullying existe. Tudo que é lugar que você vá. I'm so sad. Comum, ele evolui muito por causa disso. Então ele consegue ir lá e derrotar os vilões, entre aspas, os bulinadores lá, né, da escola. Foca bastante nisso no começo do dorama, ele ajudando os amigos dele a enfrentar esses valentões. E quando ele enfrenta esses valentões, ele acaba pegando uma força. E isso faz com que os parceiros espirituais lá de cima vejam ele como muito forte, mas com desejo de matar. Então ele acaba tendo toda uma história por trás disso, de todos os poderes dele. E ele vai descobrindo que ele tem o poder do conseguir... Como é que é o campo? Como eles falam? A evolução de pessoa quando ele vira um caçador e quando ele vê que o que ele tem que fazer, porque ele vira um caçador, ele tem uma... Pra ele ser o caçador, ele dá um veredito. Eu vou ser só se depois disso eu conseguir ver os meus pais. Só que daí tem toda uma moção no sentido de que foi um espírito maligno que pegou os pais dele, então meio que acaba que ele tem que matar esse espírito maligno. Matar não, ele tem que tirar o espírito maligno da pessoa para que os pais dele consigam... Opção, né? Viver. Depois que ele consegue fazer tudo isso, ele acaba no final sendo um caçador muito bom e muito maravilhoso. Consegue fazer com que os poderes dele sejam excelentes, com a telecinese, com o poder do campo lá que ele consegue trazer. Então ele consegue ser um caçador maravilhoso por conta disso. Vamos falar do próximo personagem desse dorama, que é a minha personagem preferida desse dorama, que é a Hana. Ela é maravilhosa, ela é interpretada pela Sejong e eu amo ela. Eu adoro a Sejong, as músicas, a própria atriz fazendo outros papéis, então ela é maravilhosa. Então nesse aqui não seria diferente, ela é perfeita. A Hana, nesse dorama, ela é maravilhosa. Eu acho que é uma personagem que evolui muito também. De quesitos de não posso confiar em ninguém. Eu posso confiar neles. Eles são a minha família. Eu posso dizer o que eu tô sentindo pra eles. Eu posso sentir. E ela acaba evoluindo bastante. Não termina esse ciclo de evolução dela. Acredito que na segunda temporada, eu não assisti ainda, eu espero que termine esse ciclo, porque pra mim ficou inacabado, uma coisa que ficou inacabada, é o ciclo dela realmente se soltar e de realmente contar as coisas. Ela acaba se soltando bastante na primeira temporada, mas eu acho que esse ciclo tem que continuar na segunda temporada pra que ela evolua mais com isso, ok? Tipo assim, no começo ela não deixa que ninguém nem toque nela. E ela não deixa ninguém encostar, porque ela já dá um muro e a pessoa voa. Então, ela não deixa ninguém nem encostar. Então tem toda essa evolução, que depois ela deixa, que depois ela vai conseguindo ter uma confiança nos outros caçadores que ela não tinha muito antes. Então essa evolução dela também é muito bonita. Ela é super segura de si e ela é maravilhosa e ela fala, eu consigo, ela não desiste por nenhum momento, tipo, ela não desiste e pronto, sabe? Ela só vai lá e faz. Eu sou maravilhosa, eu sei disso, eu consigo, eu vou fazer. E ela consegue, ela faz, então eu acho essa determinação que ela tem maravilhosa e excepcional pra personagem, que é perfeita. Eu acho que nesse quesito de o porquê que ela foi levada ao coma, que foi também a causa da morte dos pais dela,
e da irmã menor dela, então acaba que esse negócio de não contar sobre a vida dela e acaba que até os outros espíritos malignos acabam às vezes lendo a mente dela e percebendo isso e vendo que é uma fraqueza. Então eu acho que eu entendo o ponto de ser devastador pra ela e não querer contar. Eu entendo que ela tem isso de ser devastador e ela não consegue ainda botar pra fora o que ela tá sentindo. E tudo bem, entendeu? Tudo bem, ela tem o tempo dela, todo mundo tem o tempo do luto, então eu não julgo ela por ser desse jeito, por ser meio coração gelado, eu diria, no começo do dorama, então não é julgável, óbvio que não. Mas a evolução que ela tem quanto a isso é excelente. Próximo personagem é o Gamotaki. O Gamotaki, ele é um personagem super marrento e difícil no começo do dorama, porque ele não aceita de jeito nenhum nada. Ele é bem marrento, mas ele vai se mostrando o coração quentinho durante o dorama todo, e ele é muito engraçado. Eu acho ele um alívio cômico maravilhoso desse dorama, então acaba que ele tem esse negócio de ser engraçado, de viver a vida bem engraçada, do jeito marrento dele, fazendo com que tenha que ser super rígido, mas também super coração amável. Então, ele vai mostrando os lados dele do dorama e você vai amando ele cada vez mais. É super diferente de outros personagens que eu já vi esse ator fazer. Eu já vi ele em Alquimia das Almas, e é um personagem bem diferente do de Alquimia das Almas, apesar que o coração quentinho dos dois são parecidos. Mas é muito legal ver o jeito que ele demonstra ser um personagem super amável, mais pro meio do dorama até o fim. No começo, ele é realmente bem marrento e mais chatinho. Não chato, ele não chega a ser chato, mas ele chega a ser marrento e tipo, ele vai fazer o que eu mandar e acabou. E ele faz, e ele é maravilhoso, ok? O jeito que vai sucedendo, ele recuperando a memória e ele refazendo os passos de como que ele morreu, porque ele não lembra o jeito que ele morreu, e isso tá ligado com a morte dos pais do Somun, então tem toda essa história por trás e é muito legal também. Ele acaba descobrindo também que ele era detetive antes do coma e que ele foi morto por um cara lá, não é um espírito maligno, ele não é morto por um espírito maligno, ele é morto por um cara lá que manda os outros matar, é tipo isso. Então, ele voltando a descobrir os mistérios de como isso aconteceu, ou os mistérios de como os pais do Moon também morreram no mesmo dia, então ele acaba descobrindo isso também. Então ele vai investigando e vai voltando a ser o detetive que ele era, vai recuperando a memória aos poucos. O que eu acho muito triste é que quando ele recupera finalmente a memória e ele recupera e vai conversar com a detetive Kim Jun-young, ele vai conversar com ela e assim que ele vai conversar com ela, ela morre. Sério? Ai, gente, é uma das coisas mais tristes desse dorama. Então, tipo, eu não vou falar dela em específico porque ela não é um personagem muito... Então eu vou falar ela aqui porque eles eram namorados no passado e ele vai descobrindo isso. E assim que ele recupera a memória, eles marcam o encontro. E o chefe da polícia lá onde ela trabalha mata ela. Então é muito triste ver que ele que encontra ela morta, ele que finalmente recuperou a memória e que ia finalmente conversar com ela, sendo que ela esperou ele por 7 anos. Então, é muito tempo que ela esperou ele, é muito tempo que ele ficou sem recuperar a memória. É muito frustrante você assistir essa cena e não ficar tipo, sério? Ah, não! Então, é muito frustrante ver essa cena, mas eu acho que é necessária. Eu tava pensando nisso essa semana, em sentido de, é necessário? Sim. Por quê? Alguém precisava ir de arrastar pra cima. Como vocês dizem. Alguém precisava ir, né? Porque os protagonistas não iam morrer. Apesar de que a gente acha que eles vão morrer muitas vezes. Mas alguém precisava morrer e eu sempre achei que fosse ser o ricaço. Então ela morrendo, eu achei melhor.
Aquelas, óbvio que não, eu queria que ela tivesse continuado viva e que ela conseguisse ver que a polícia mudou ai, cara, totalmente frustrante a morte dessa personagem. Ok, vamos pra próxima personagem, que é a Chimeoki, que como eu falei antes, ela é a mãezona do grupo. Ela vai lá e cuida de todo mundo, ela é super amável desde o começo do dorama. Claro que ela não é tão amável como o Hikasu, mas isso a gente releva, porque eu não vi ainda, mas eu acho que na segunda temporada vai rolar alguma coisa, porque na primeira não rola nada. Mas a gente vai ver até lá, né? Eu gosto bastante da interação que eles têm quando ela tá com o Hikasu, porque é um alívio cômico bastante engraçado. É bem legal essas interações que eles têm um com o outro. E as interações que ela tem curando eles, porque o poder dela é curar, é muito legal. Desde o começo, ela tem todo um cuidado com todos os caçadores, de cuidar deles, e quando eles precisam cuidar dela também, é super incrível e maravilhoso. Então as interações deles com ela são muito bonitas de se ver. O jeito que ela cuida deles, o jeito que ela cuida do próprio filho ainda também, que é o parceiro espiritual dela lá de cima. Então, sempre que ela tá mal, ele também fica, porque eles são conectados, né? Eu acho isso muito, muito legal. O jeito que construíram essa personagem é uma das melhores personagens que eu já vi, porque ela é maravilhosa, ela é a mãezona, ela é... Nossa, incrível. Mas tem uma palavra pra dizer isso, mas eu não posso dizer aqui. E ela é, se não é, a personagem mais importante, porque ela cura eles. Então, quando o Moon acaba levando um negócio aqui na mão, na mão, e ela acaba curando ele e acaba meio que perdendo, ela perde tempo de vida também quando ela cura. Então isso é bem interessante. Eu acho ela maravilhosa, perfeita. Gente do céu, a perfeição não existe. Existe. É a Chimeoki. Ok, brincadeiras à parte, vamos pro próximo personagem, que é o Choi Jang-moo, o Hikasu. Eu já falei bastante dele. Mas ele é o ricaço do dorama e ele é maravilhoso, alívio cômico também. Ele e o Gamataki são uns alívio cômicos maravilhosos desse dorama. E ele... Eu tenho uma cena pra falar dele, que é a cena que ele vai lá na polícia e ele ajuda o Moon com os valentões lá e todos os pais dos valentões, porque ele acaba derrotando todos na base do pá, pá, pá. Então ele acaba derrotando todos os valentõezinhos lá da escola e ele vai lá defender. O Choi Jang-moo vai lá defender o Moon e fica tipo... Ai, gente, que perfeição! O jeito que ele defende, o jeito que ele fala e que faz aquecer o coração, porque tipo... Porque ele também é rico, ele também tem poder, então ele consegue ajudar o Moon realmente com isso e... é maravilhoso. 선생 맞나? 이 정의로운 소년이 불러온 변화에 큰 용기를 내고 걸어 들어오는데 깜짝다가 심장에 빗을 고 다리를 잘라버린? 니 하는 일이 뭐고? 니는 어느 학교도 치우치자. É muito carismático, muito gentil. Eu achei que ele ia ser um babaca, mas ele não é. Ele tem uma cara de babaca, porque... tem cara. Desculpa, ele tem cara de vilão, gente. Mas ele é um amor. He's good. Agora sim, vamos falar sobre alguns pontos do dorama. Os vilões desse dorama são, querendo ou não, são os espíritos malignos, que entram dentro das pessoas e fazem com que elas... façam que outras vão pra cima. Ok, mas é que eu não posso falar matar? Eu posso, né? Acho que sim. Eles matam. Os espíritos malignos que matam essas pessoas, mas realmente os outros vilões desse dorama são os próprios políticos. Na primeira temporada são os políticos. Tem bastante espíritos, tem bastante espíritos que até ajudam os políticos, inclusive. Ele é um matador de aluguel, o espírito maligno principal desse dorama, né? E meio que ele ajuda os políticos. Então eles têm toda uma... Ai, gente, os políticos... O prefeito Shim Eun-hee, ele é o ser mais desprezível que eu já conheci. O personagem, vamos colocar aqui, né? O personagem mais desprezível que eu já conheci.
Por quê, gente? Porque ele é péssimo. Ele é desprezível. Ele é horrível. Gente, tudo que ele fez... Frustrante. Ele não é um espírito... Eu fico indignada, porque ele não é um espírito maligno. E ele é o diabo em pessoa. Como é que pode um ser humano ser tão ruim e tão desprezível, Senhor amado? Gente, a represa que ele joga lixo e faz com que as pessoas fiquem doentes, com câncer ou com algumas outras doenças que matam as pessoas. Qual que é o problema dele? What is the matter with you? Ou ele mata as pessoas que estão no caminho dele. Ele mata todas, ou ele manda matar, ou ele próprio mata, porque ele mata. Ele mata as pessoas que estão no caminho dele ou manda matar as pessoas que estão no caminho dele, porque ninguém pode estar no caminho dele, porque ele é o ser maravilhoso. Gente, as pessoas idolatrando ele, dizendo que ele é a melhor coisa, e quando eles realmente conseguem provar que ele é um lixo, é muito bom. Ai, gente, melhor sensação. O Di-Shan-Shin, que é o principal espírito maligno, ele também é desprezível, né? Ele tem muitos, inclusive, é o espírito maligno que matou os pais do Moon. Então, ele tá com os pais do Moon 7 anos, então ele acaba chegando no nível 4 dos espíritos malignos, então ele é o cara mais dos espíritos malignos. E todos os vilões desse dorama são desprezíveis, principalmente todos os políticos, até os policiais são desprezíveis. E são vilões sim, gente. Aquele chefe lá da polícia é um vilão sim, e é desprezível, e é vilão, e... Gente, eu acho que eu nunca vi tanto vilão desprezível na minha vida quanto eu vi nesse dorama. Sim. Geralmente tem um que é muito ruim, mas esse aqui tem 25 que são muito ruins. Ah, gente, eu falo muito ruim, mas no sentido de ruindade mesmo, de maldade, sabe? Não de sentido, é um vilão ruim. Não, eles são vilões excelentes, eles fazem o papel que eles têm que fazer. São vilões. Mas são vilões com maldade no coração. É isso que eu quero dizer, tá? Vou deixar isso bem claro. Sempre que eu falo de vilão e eu falo que eles são ruins, não quer dizer no sentido de, que vilão chato. Não, é no sentido de vilão de maldade, que tem que ser isso que é vilão de verdade, ser ruim. Fazer você odiar ele com todas as suas forças, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Ok, vamos pro próximo tópico, que é os parceiros espirituais. Todos os 4 caçadores têm seu próprio parceiro espiritual. Eu acho que eles são muito importantes, porque eles dão os poderes aos que ficaram em coma e pro próprio Moon. Mas eu acho eles bem chatos e... eu acho que eles melhoram na segunda temporada, não sei. Mas eu acho eles bem chatinhos no começo. Pelo menos do meio pro começo, eu acho eles bem chatos e meio... A criança, que é o da Hana, não fala quase nada. O filho da Chimeo, que tudo bem, ele tá ali, ele é um queridinho, beleza. A outra mulher lá que é o do Gamotaki também é chata, eu acho ela chata. E a do Moon, ela não confia no Moon, então... E ela é a parceira espiritual dele. É claro que do meio pro final eles acabam vendo que tem que ajudar e ajudam, então acabam ficando melhores e acabam tendo... Eles só crescem mesmo no dorama quando eles confiam no Moon. Quando eles confiam na intuição, confiam nos poderes e realmente assim. Eu acho que tem que ter essa evolução desses parceiros espirituais deles ali, pra que o dorama funcione. Eles têm que ser chatos no começo, pra que depois venha essa evolução e seja maravilhoso. Então é isso que acontece. Agora eu vou falar alguns pontos aqui do dorama, uns pontos positivos. Os amigos do Moon da escola lá são excelentes. Gente, eles aquecem o coração sempre que entram em cena. Gente, eles são maravilhosos. Eles entram em cena, eles aquecem o nosso coração e são maravilhosos. Todas as vezes que eles ajudam o Moon, principalmente com o problema de perna que ele tem. Peraí, eu ia falar.
o problema de perna que o Moon tem, e todas as vezes que eles choram junto, quando o Moon recupera os movimentos da perna, gente, é lindo de se ver a amizade que eles têm. E é maravilhosa, é uma amizade muito linda e muito sincera. Então eu acho muito legal os dois amigos do Moon também. O final do dorama. O que eu achei do final da primeira temporada de Caçadores de Demônios? Eu acho que é um final muito legal. Eu gostei também que eles abrem uma brecha bem grande pra segunda temporada. E teve segunda temporada, 3 anos depois, mas tem segunda temporada. Mas eles abrem essa brecha grande pra segunda temporada. Inclusive, se você não viu, vai lá ver na Netflix. Tem a segunda temporada de Caçadores de Demônios. Já é disponível, não tem todos os episódios ainda, mas vai lançar. Eu gosto que os vilões, eles morrem, né? Principalmente os espíritos malignos, eles acabam morrendo mesmo. Os políticos sofrem as consequências. E, gente, final de dorama, melhor coisa, né? Geralmente é tudo amor e paz. E tem uma coisa que eu queria falar, gente. Desde All of Us Are Dead, que eu não vibro com um dorama tão profundamente, porque All of Us Are Dead é um dos meus xodozinhos nesse sentido de apocalíptico, né? Eu chamo de apocalíptico, mas é nesse sentido de ação ou coisas espirituais, dessas coisas assim, sabe? De espírito maligno, ou de zumbi, ou de terror, ou de que nem Round 6, por exemplo. Então é bem legal esse jeito e eu gosto muito desse tipo de dorama. E esse dorama me fez voltar, tipo, gente, que dorama perfeito! E eu vou dar a nota 10 pra esse dorama aqui, sim, porque fez eu sentir aquilo de vibrar com o dorama de novo. E é um drama muito bom. Eu espero que a segunda temporada seja um 10 também. Então, vamos torcer pra isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo, curta o vídeo se você gostou. E bye bye! See you!